Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Estamos aqui hoje trazendo mais uma vez uma mensagem de alento, uma mensagem de energias positivas através do nosso sagrado. Hoje pedimos que, com o advento das comemorações natalinas para os católicos, né, que de uma certa forma para nós da cultura afro não existe uma conexão, né, mas existe o respeito a esta cultura católica, né, onde existe o Natal. Aproveitando esta oportunidade, em nome do programa, em nome da Ronquer, em nome do Eric, eu trago uma mensagem de eternas felicidades nesta data, abençoada, primeiro, pelo sagrado que nós cultuamos e que nós acreditamos que é Oxalá. E você, na sua cultura, receba então de Jesus as bênçãos em sua vida, que possa, neste final de ano, nas comemorações natalinas, ser tocado pelo amor, pela resiliência, pela paciência e pelo amor de Cristo. E nós invocamos Oxalá para que traga a sua família, traga para você as bênçãos do nosso sagrado. Mais do que nunca, é momento de reflexão. Refletir. É momento de fazer a reforma íntima. Reforma íntima é quando você procura fazer análise dos conceitos, dos princípios, daquilo que a nossa religião institui como dogma, como fundamento. Começa a reforma com aonde você está perante o sagrado. Quem é o sagrado para você? Você acredita somente quando está recebendo? Você acredita quando perdeu? Você acredita que possa se desfazer dos sentimentos tais como revolta, ódio, desamor, agressividade contra o seu próximo que está bem próximo de você? Eu entendo que a reforma íntima faz parte necessariamente da comunhão com o sagrado. Sempre falo que não adianta você se vestir de branco se o branco não está dentro de você. É muito simples você botar uma roupa branca, né, e se dirigir ao terreiro para louvar Oxalá, para louvar qualquer orixá. Isso é fácil de vestir o branco. Mas diz a Umbanda, nos seus princípios básicos, de que o mais importante não é incorporar o branco, mas incorporar os ensinamentos que a nossa religião traz. Assim como na Umbanda, também serve no Batuque. Num universo de tanta degladiação entre poder, vaidade e força, em nome do orixá, eu peço e estendo de que o orixá não é isso. O orixá, na sua essência, é a simplicidade. Então, eu espero que você receba do nosso sagrado as bênçãos em vossa vida, abençoando nessa noite de Natal, seja você cristão, seja você evangélico, protestante, batista, sabatista, budista, umbandista, batuqueiro, certo? Que possa vocês receberem as bênçãos em vossas vidas, em vossas famílias, do nosso sagrado, em nome de Oxalá.
Bem-vindos ao De Frente com o Sagrado mais uma vez. Agradecimento especial. Hoje vai um abraço muito especial a Zuleika Bauerman e ao Edu Bauerman, de Estância Velha, que estão assistindo nosso programa, que mandaram uma mensagem para mim, muito felizes por estar com a gente e eu muito feliz por estar com vocês. Um abraço à Estância Velha meu, da Ronqué e do Eric. Dito isto, vamos à pauta de hoje. Olha aí, o show Ronqué, bom dia, boa tarde, Eric, bom dia. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Ronqué, por gentileza, nossa abertura, a nossa reverência ao nosso Alafim. Cabeci Sangô, Cabeci Oba Alafim, Orei Oxungô, Akika, Axegué, Assaorixá, Tiboboani, é Caró, é Caçã, é Calé, o Boboileu, Orei. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa De Frente com o Sagrado. Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre uma questão que envolve muitas pessoas, tá? Quando vocês vão numa casa de religião. Lembrando que o nosso programa não tem o objetivo de ser falado, transmitido para quem tem fundamentação religiosa, aos babás e às iás. Não, não. Nosso programa é para quem não conhece a religião. E a minha pergunta para você. Você já foi convidado para ir numa casa de batuque. E você foi numa casa de batuque. Chegando lá, você comeu um monte de iguarias na festa. Levou para casa o mercado. Certo? Perfeito. Mas a minha pergunta para você. Você sabe o que você comeu naquela casa? Você lembra do que era a comida que te ofertaram e por que te ofertaram aquela comida? E por que você comeu com as mãos e não com garfo? Bom, o Sagrado hoje vai falar sobre essas questões na Nigéria, com a Ronqué e com o Eric. Eric, vamos lá então começar, Eric? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um programa. É muito bom estarmos todos reunidos, né? E é importante destacarmos o seguinte, apesar de eu não ser cristão, não comemorar o Natal, eu acho que é um momento para podermos trazer receitas e falar sobre o nosso costume, sobre o costume do batuque, para que possam compartilhar durante as festividades as quais estão fazendo. É importante que as comidas, as comidas e bebidas que nós falaremos hoje são costumes do batuque e fazem parte do nosso dia a dia, das nossas tradições, da nossa comida. Muitas comidas aqui tiveram que ser adaptadas, mas preservam muitos elementos que fazem parte da tradição da Nigéria. E veja, o culto a Xangô, começando por Xangô, o culto a Xangô está ali presente tanto no batuque quanto nos costumes. Existe, só para dar início, eu gostaria depois de falar também outros elementos, que existe o amalá lafum, que é feito com farinha de mandioca, não é muito comum, mas ele é feito com farinha de mandioca, e o amalá dudu, que é feito com farinha de inhame. Ambos são um pirão bem consistente, bem forte, né? Assim, que não... como que eu explico? Ele é mais duro, né? Consistente. Mais consistente. E acompanha carne, molho ali do ewedu, que é uma folha, e nós adaptamos pela mostarda. Então, são adaptações que a diáspora teve que fazer para sobreviver para o culto. Nós comemos com a mão, porque é costume na Nigéria comer com a mão. Não se come com garfo. É uma tradição do orixá, né? Não oferecem quiabo a Xangô,
Pois é. né? Calma aí. Eu queria começar lá pelo Bará, né? Queria começar pelo Xirê, né? Então, quando se faz uma obrigação de Bará Oxalá, né? Mas eu vou atacar do Xangô e depois eu volto lá para o começo. Pois é, Eric, aqui no Sul, no meu tempo, né? No meu tempo, o nosso amalá era feito com couve, carne de peito, pirão, certo? De farinha de mandioca. E aquela carne de peito tu fazia temperada ela, perfeito? E depois tu botava por cima do pirão, junto com a couve e 6 bananas, perfeito? Depois, um pouco mais à frente, começou a aparecer o quiabo, perfeito? Quiabo. Depois, mais antigamente, o caruru do mato. Eu ia pegar caruru no mato. Caruru é uma verdura que dá com espinho, tá? E nós tínhamos que colher caruru no mato para fazer o amalá. E agora, mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, começou a aparecer o quiabo. Vamos lá. O que tem a ver o quiabo com o Xangô? Tem ou não? E aonde que tem a ver? Olha, segundo os nossos registros, Xangô não come. Ele não tem proibição nem quizila, mas ele não come o quiabo. Isso é um costume afro-brasileiro por influência, possivelmente, do povo banto, né? Mas não, Xangô não come quiabo lá. A Oxum Ronquer teve a oportunidade de comer o amalá, de partilhar o amalá lá com o povo de Xangô, né? O povo ali, ali até de Oxum, porque é muito comum comerem amalá, comerem o acará, comerem um monte de elementos ali, comidas que são servidas no dia a dia, que não pertencem apenas ao orixá. Mas é importante destacar, antes de darmos continuidade, que nas religiões afro-brasileiras, as comidas de orixá são aquelas consagradas aos orixás. E as demais comidas são comidas servidas para Egum, tudo que a boca come. Então, como que a gente diferencia? As consagradas para o orixá são aquelas que são servidas ali na frente do orixá ou dentro do quarto de orixá, que pode ser chamado Yará Orixá também, aonde são ali as comidas consagradas ao orixá. Essa variante entre quiabo, mostarda e couve pode ser uma variante entre as famílias, não propriamente exclusivo do batuque, entendeu? Por exemplo, então, assim, eu entendo que o quiabo ele esteja mais inserido na cultura do candomblé, porque eu frequento o Opoafonjá, lá em Salvador, da Mãe Estela, e lá, na festa de Airá, na fogueira de Airá, que é feita em junho, que eu participo, lá eu fui convidado a comer o amalá de Xangô. E lá o quiabo é essencial na cultura Xangô, perfeito? Só que aí já existe um pouco também da mistura de culturas, né? De repente, porque aqui no sul se usa quiabo no amalá. Eu vejo frequentemente usar quiabo no amalá, sabe? E aí eu acho que é um pouco de misturar as culturas, né? Sim, isso ocorre por influência do candomblé, é o que chamamos de batublé. Então, é onde pessoas que possuem dupla pertença, que foram iniciadas no candomblé, foram iniciadas no batuque, ou que trazem elementos por acharem bonito e colocam, ou por acharem que a cultura do candomblé seja referência para eles, mais do que o próprio batuque, aonde o batuque ele preservou o pirão, ele preservou a carne, ele preservou ali a mostarda e os elementos que são semelhantes. A Oxum Ronquer teve lá, ela comeu, lá não tem garfo, né? Para comer, come-se com a mão, né? Exatamente. Então, eu achei que foi
foi cirúrgico, que o Baba Eric falou agora, exatamente essas questões de trazerem elementos do candomblé para dentro do batuque, né? Eu lembro que eu peguei um período que a gente fazia com a mostarda e depois com um determinado período começaram a adaptar, colocar, inserir dentro do batuque a questão do quiabo, porque achava bonito ali do candomblé, né? Mas a gente sabe que era o repolho e a mostarda, né? Repolho ou a couve? É o repolho. O repolho ele entra para o culto ali quando tinha egum ou algum outro elementos que faziam que tem determinados momentos que é feito com repolho. Com repolho, né? Sim. E então chegando em terras de Iorubá, né? Me chamou a atenção tudo isso porque, como o Baba Eric falou, existe o pirão do Amalá, que é o branco, que é o lafum, e o outro que é o escuro, que é o dundum, que a farinha se chama... olha o branco agora. De farinha de inhame ou a farinha de mandioca? Ela tem um nome específico. Olubó, a farinha de olubó. Então, o que acontece? Ela é feito o pirão, né? E você come como se fosse o acompanhamento esse pirão, né? É o que o Baba Eric estava falando, ele é consistente para que com a mão esquerda, você pega o pirão, coloca no molho e come, sempre com a mão esquerda, tá certo? E o que acontece? Quando você chega em um local, você é num restaurante, né? Porque é uma comida local, você pode comer tanto o pirão branco quanto o pirão escuro e escolher o molho. Você pode escolher o molho. Tem molho de carne, tem molho de cabrito, tem molho de peixe, tá? Detalhe, existe um determinado molho, tá? Que é o Euedu, que o Baba Eric falou. Ele é verde, é um verde forte, assim, como da blusa, assim, é um verde bem forte, que ele é muito parecido com a nossa mostarda. Então, assim, ó, quando colocamos o pirão com o molho, com a mostarda, com a carne, é muito parecido com o que é feito lá para Xangô. Detalhe importante. Esse amalá é o preferido de Xangô. Claro que ele gosta muito do de inhame. Nós, aqui em Inhame, agora no sul que está chegando inhame, né? Mas ele é muito similar ao que é servido em Oió, né? Tanto os elementos quanto a aparência e tudo mais, né? E o quiabo não vi servirem para Xangô. Além de ver a comida para Xangô, eu participei por causa que recebi hoje o bode de Xangô dentro da família de Xangô Coçô, tá? Com os sacerdotes de Xangô, Xangô Alê, Xangô Leque, Xangô Maiuá, né? Então, o que é feito lá? É feito pirão, é feito o molho com dendê, tá certo? E é feito o Euedu, que o Baba Eric está falando, tá certo? E também existe um outro molho, que é o beguiri, que é um outro molho que é feito com feijão e dendê. É um molho que ele fica amarelo, tá? Mas esse, o verde, o Euedu, é o preferido de Xangô. Bom, então, aqui no sul, aqui no nosso batuque, né? Você aí que já foi numa casa de religião, já foi convidado, chega lá um momento, né, que você vai receber para comer o amalá de Xangô. Então, como foi falado, esse amalá que foi preparado ali, tá, ele faz parte de um ritual que começou talvez uma semana antes, certo? Ou seja, esse amalá, ele está acompanhando uma sacralização que foi feita anterior a servir para você. Perfeito? Então, e o que significa você comer essa obrigação? O que tem a ver essa obrigação? Por que você come essa obrigação? E por que você recebe essa obrigação? Eric,
O que simboliza o Amalá de Xangô numa festa de uma casa? Olha, Xangô para nós é fartura, é justiça, é prosperidade. Então é importante destacarmos que o alimento ele está sendo preparado, seja o Xangô aqui no Batuque ele come ou carneiro, frangos ou até pombo, aves. Então, angolista, esses costumes Cágado. Não, a gente não entrega. Não, a japá a gente não entrega. É isso mesmo, verdade. E isso no batuque a gente não entrega. No candomblé é costume, mas para o batuque não. E então, o que ocorre? A comida ela é preparada antes, né? A gente faz as oferendas, retira o que não será servido para as pessoas e preparamos aquela carne. Então é importantíssimo. Tudo é feito, é que nem os judeus, que precisam da preparação ali daquela carne em especial para que as pessoas possam comer. Então, a sacralização ela é necessária para que a gente prepare aquela carne uma semana antes, 3 dias antes, 4 dias antes, para que sirva ali para as pessoas. Mas as pessoas podem fazer na casa delas o amalá e comprar a carne no mercado. Carne de peito? Carne de peito ou carne de carneiro mesmo. Podem comprar no mercado e fazer em casa, se não tiverem oportunidade, não tiverem condições ou não tiverem a carne ali sacralizada, entendeu? As autorizações necessárias, faca, como é no batuque, para fazer o sacrifício para Xangô, para depois poder preparar um amalá, né? E um detalhe importante que eu gostaria de acrescentar é que, como a gente falou aqui, os babás falaram, uma semana antes, 4 dias antes, a gente faz o sacrifício e depois é servida a carne. Isso porque aqui no Brasil tem geladeira. Na Nigéria tem geladeira, tem luz, mas a maioria dos templos eles são bem pobres, né? Então, o que acontece? A sacralização é sempre de manhã para comer à noite, ou no máximo, assim, ontem à noite para comer, né, na noite para comer no outro dia de manhã, meio-dia, né? Então, se faz a sacralização e depois já se come, né? Inclusive, o nigeriano não tem costume de comer comida requentada ou comida congelada. Sério? Porque de manhã sempre se prepara, né? Come um almoço ali e depois come alguma coisa na janta. É sempre muito fresquinha, né? Inclusive agora com os rapazes lá em casa, né? A gente tem mania de fazer as marmitas, né? A gente descongela. Então, para eles era muito estranha as marmitas, né? Porque ela é congelada. E porque é assim, de manhã eles estão preparando, já vão para a cozinha e já preparam alguma coisa para o meio-dia. Então, pessoal, vamos lá, tá? Então, o que você comeu na casa que você foi, quando falaram em Xangô, era o amalá, perfeito? Que pode variar com mostarda, com carne de peito ou com a carne da sacralização, que é o carneiro, né? Ou frango, ou angolista, tá? Você comeu foi uma obrigação de Xangô. Existe algum ritual, Eric, para comer o amalá? Pode falar. Geralmente comem em pé, as pessoas costumam comer em pé e o mais importante, comer com a mão. Porque é um costume ali do povo iorubá comer com a mão, né? Então, se come com a mão, não corta com garfo, não come com colher, pode servir com uma colher, mas é comido ali com a mão o amalá. Ele é comido com a mão até por causa que o pirão, ele é tirado os pedacinhos, é passado no molho e colocado na boca. Então, por causa disso também... Sabe que lá nos rituais do Aldo, lá de 1950, não podia tomar água. Quando tu comia a obrigação, né? A obrigação, quando tu ia tirar
o agô para comer a obrigação, né, de sacralização na festa, né? Assim como também Xangô, tu não podia tomar água. Tu tinha que comer a obrigação de não tomar água. E pode falar. E é importante também destacarmos que, por muito tempo, nós tínhamos a informação de que Xangô comia na gamela, porque ele foi foi uma proibição que ele teve, uma penitência que ele teve de comer como os escravos. Porém, entretanto, é importante destacarmos que o opon, que é a gamela, ela é um costume ali, as famílias comem, se serve ali, é costume na Nigéria servir numa gamela, né? Num opon, que é ali aquele prato grande de madeira, que é muito comum entre eles. Então, não tem nada a ver com escravos ou qualquer outra semelhança. É costume familiar. Lá em Salvador, eu achei uma questão assim, meia não, bastante polêmica, né? Eu estava na fogueira de Airá e lá o amalá tu não come com a mão. Serve para ti uma colherzinha para te comer. Daí eu fui perguntar depois, mas por que não come com a mão? A explicação que eu tive, a religião se moderniza e ela não pode ficar presa a conceitos aonde a higiene não faz mais parte. Ou seja, sabe, é uma coisa anti-higiênica tu comer na mão e usar a tua mão, perfeito, e não tem uma água para lavar a mão, certo? E então, para eles lá, essa questão de comer com a mão, de outras práticas que eles entendem que a religião deve acompanhar essa questão da higiene, perfeito? Pode falar. Na Nigéria, o que acontece? Eles costumam, por exemplo, quando serve o amalá, né, nos festivais, tinha as mesas ali onde estavam mais pessoas, né? O amalá chega, é trazido uma garrafinha d'água ou um saquinho, porque eles tomam muito água em saquinhos, né? Tem uns saquinhos quadradinhos de água e fica apoiado na mesa. Aquele saquinho você abre, lava as mãos, tá certo? E você come, entendeu? Ou a garrafinha. E os restaurantes, os locais, na sala do restaurante já tem as pias assim para você chegar, lavar a mão esquerda e já vir para comer, né? Então, inclusive, lá em casa, no festival, eu até pensei em servir já a garrafinha d'água, como fazem na Nigéria, para lavarem a mão esquerda. Ali. Mas, gente, isso pode ser resolvido com lencinho umedecido. Aquele de bebê, o lencinho umedecido, limpou a mão ali, tá limpo. Eu limpo a mão do meu filhinho, quando ele vai comer, ele come com uma colher, mas ele usa muito a mão. Antes de comer, eu limpo a mão dele e deixo ele à vontade. Eu peguei o tempo do amalá na mão. Na minha casa? Eu peguei o tempo do amalá, era na minha mão, servia o amalá e eu tinha que comer na mão, entendeu? Certo? E depois que eu comi o amalá, eu não podia sair do salão, eu não podia descer para a cozinha, descer na cozinha não podia de jeito nenhum. Tu tinha que comer, ficar no salão ali, limpar a tua mão e aguardar o orixá que estava no mundo. Muitas vezes era Xangô que estava no mundo. Tu tinha que esperar ele subir, certo? Para depois tu ir na cozinha com a permissão da mãe, ela dizer, pode ir na cozinha para tomar água. Não podia. Tu vê, né? Isso era um preceito antigo. O amalá de gamela. De gamela. Também. De gamela, que o Xangô, né? Muitas vezes inteiro, unha cheiro, pegava ali com a isso, colher, sim, e botava na mão da pessoa. Verdade. Na mesa de beijo ainda é feito sim. Isso, que dá ali para as crianças. Então, esse costume, essa tradição, o Batuque preserva. E essa questão de manter comendo com a mão é importantíssima, né? Eu penso que, veja, as pessoas não estamos na era medieval, nem falta de higiene. Basta um lencinho umedecido, limpa a mão antes de servir e come. Perfeito.
Bom, Ronquer e Eric, vamos agora falar um pouquinho sobre... Vamos pelo começo, tá? Nós já fomos para Xangô. Mas você, meu amigo, você minha amiga querida aí, né? Você foi numa casa de uma amiga, te convidou. Vamos num batuque hoje. Vamos lá no batuque da mãe Jade, no batuque do pai Eric. Chegando lá, você não entendeu nada do que você viu. Você viu um tambor tocando, umas rezas que você não entende nada, umas pessoas vestidas com roupa de tudo que é cor, dançando numa roda. Você assistiu um ritual de uma cultura milenar, certo? Aonde nós chamamos de batuque. Milenar porque, na verdade, a nossa tradição na cultura africana é milenar. Talvez a diáspora seja centenária ou um pouco mais, mas a cultura africana é milenar. Quando você vai numa casa de religião, primeiro, por que tirar o calçado? Lembra disso? Porque quando você vai numa casa de religião, você tem que tirar o calçado porque entendemos que você está pisando num chão sagrado, no chão do orixá, aonde você tem que botar o seu pé em contato com o chão e não botar o seu calçado que traz da rua várias energias negativas por onde você passou. Então, sim, é obrigatório, quando você adentra o terreiro, tirar o calçado e tirar a meia. Perfeito. E aí você estava lá naquela festa, tá? A festa começa sempre por uma ordem, que vai de um orixá até o final. E nesta ordem deste ritual, no qual está presente a Iá ou o Babá com seus convidados, perfeito? Que, na verdade, este toque tem como fundamento um orixá. Geralmente, esse toque é para o orixá da casa ou para o orixá dos filhos, perfeito? Ou o pai está louvando o seu orixá numa obrigação, tá? Ou o pai está louvando os orixás dos filhos numa obrigação, muitas vezes, de Bará Oxalá. Bom, antigamente, o batuque não tinha cadeira. O batuque era de pé. Você ia na casa, tinha a roda e você ficava fora da roda de pé. Não existia bancos para sentar. Perfeito? Hoje já tem cadeiras, a minha casa já tem poltronas, tá? Bom, então nós vamos começar explicando para você como é que esse bastidores da casa do batuque que você vai e que você não sabe, tá? Geralmente começa pelo bará, que é o orixá de frente, primeiro. E aí, Eric e Ronquer, nesse xirê, seria a roda, a dança, né? Temos uma obrigação de Bará Oxalá, né? A casa cortou de Bará Oxalá, perfeito? A obrigação do Bará, como é que se processa para servir os animais que foram sacralizados ao longo da semana ou 2 dias antes, tá? Como é que começa essa obrigação de servir para as pessoas o que ela está comendo e não sabe o que é? Por onde começa? É importante a gente lembrar que não só os bichos, né, que são sacralizados ali, mas também temos comidas também, como por exemplo o milho, enquanto em outros segmentos religiosos oferece para o caçador, para nós o milho é oferecido para o axoxô. Pode ser milho cozido, pode ser torrado, né? Ele é assado, ele é servido para o orixá Bará. Então, não só o milho, como a pipoca, batatas. Então, são as comidas que são servidas, elas podem ser preparadas e adaptadas ali para o toque, como o milho cozido e ali com um pouco de manteiga, servido ali para as pessoas, o milho assado,
né? A espiga de milho assada e oferecida para as pessoas, a pipoca e batatinha, que eu já vi também sendo servidas. Mas, o Eric e Jade, esses elementos, né, alimentícios que são servidos, tá? Eu assim, ó, eu vou dizer para vocês, pessoal, tá? Eu não gostava do mercado. Porque o mercado misturava tudo. Era salgado com doce, era pipoca com canjica, com galinha, certo? Eu não gostava muito da mistura. Tanto que depois eu trouxe para minha casa essa prática, né? Eu procurei separar um pouquinho assim, não misturar tudo. Sempre dou opção da pessoa, olha, tu quer o teu salgado aqui, a galinha com farofa, o dono separado, o bolo do separado, tá? Eu fui do tempo que era tudo misturado. Essa prática de servir os alimentos, meus amigos, ela vai... em que momento que serve os alimentos? Que serve, não o mercado, porque o mercado é o que vai levar embora para casa, né? Mas nesse ritual, lembrando que nós sacralizamos de Bará Oxalá, tá? Em que momento que para o batuque e vamos comer agora? Eles podem haver duas paradas, que é antes ou após a balança, né? Eu gosto de fazer antes da balança porque aquelas pessoas que acabam se ocupando, a gente dá oportunidade para que eles se alimentem. Porque geralmente eles vão ficar da balança até o final com o orixá manifestado. E é um período grande, que no batuque os orixás eles ficam o tempo que eles quiserem e pode ficar o batuque inteiro ali manifestado também. Então, há esse intervalo e há um intervalo também antes da mesa, antes de Oxum Iemanjá Oxalá, que é praticamente o final. Então, esses intervalos, pode até haver 3 intervalos, eles são feitos para que possa servir os alimentos. Galinha enfarofada, cabrito enfarofado, assado, farofa a gente chama farofa de ossan, que é feita com a linguiça ou e o ovo, que é o que a gente faz em casa. Farofa também, existe uma gastronomia muito grande. A polenta, a quirela feita com galinha de Angola. Então, há muita comida. O que eu acho estranho e totalmente avesso é quando a gente chega no batuque, não é uma crítica, mas veja, é fundamento. Já sei o que vai falar, salgadinho. Não, nem um salgadinho, mas assim, um cardápio tipo estrogonofe, sushi, que são elementos que não fazem parte. Então, essas comidas são servidas em rituais de Ereçum e não é um costume, né? Porque a gente serve no batuque a comida do orixá, aquilo que nós falamos. Nós vamos no batuque comer a comida que está dentro do quarto de orixá, que é adaptada ali para nós, claro, com um temperinho que... um exemplo, o ossan, ou a gente faz os 2 opetés, que são a batata cozida, e faz os 2 opetés, que lembram uma pera, né, ali moldado, ou fazemos a linguiça frita com a farofa. Então, adapta-se para a festa, faz uma farofa bem temperada, com a linguiça ali já cortadinha, toda temperada, vai ovos também cortados ali. Então, há uma adaptação para servir. Mas é comida do orixá. Uma outra coisa que a gente serve muito, que eu gosto muito, inclusive, é o sarrabulho, né? Justamente. A gente faz sarrabulho ali, né? Com a parte interna do bicho, né? Pois é. O sarrabulho, né? Você sabe o que é o sarrabulho? Não sabe, né? Sarrabulho é uma farofa que é feita com as vísceras, certo? Dos 4 pés. Dos 4 pés, perfeito. Mas não vai, assim, coisas que não são comestíveis, tá, pessoal? Então, eu já vi, assim, ó, muita crítica, né, nessa questão de comer o sarrabulho. Por favor, o que vai de sarrabulho? O sarrabulho são as partes internas. O coração, o fígado,
ali a passarinha, toda a parte ali interna. Rim. O rins, retirando ali as tripas, não fazem parte. Cozinha e separa o sarrabulho feito com farinha, que a farofa, que é para os orixás de frente, né? E o feito com como se fosse um pirão para os orixás Oxum, Iemanjá e Oxalá. Então, eles são divididos nessas duas formas de preparar o sarrabulho. É maravilhoso, vai muito tempero, eles são muito bem cozidos, muito bem higienizados e é uma comida muito rica, né? Assim, tem muita proteína, é maravilhosa. Ronquer, lá na Nigéria existe sarrabulho? Olha, em Oió, até agora, eu não presenciei, tá certo? Eu não presenciei. Inclusive, agora no festival, eu fiz o sarrabulho e ofereci para os nigerianos, né? E eles não quiseram comer, né? Mas, como a gente sabe, tem diversas partes, sim. Muda muito, entendeu? Pode ser uma tradição de outro lado da Nigéria, né? Que muda muito. Né? Sério. Bom, aí, então meus amigos, o momento para servir essas iguarias da nossa cozinha, vamos então apontar, prosseguindo, tá, Eric? Nós temos aí o axoxô, que envolve o milho assado, milho cozido, né? Depois temos ali pipoca. Vamos falar de Ogum. O que podemos falar que se serve de Ogum numa roda de batuque? Ogum é a caça, né? Ali a carne assada, os bichos ali que foram sacralizados, assados, né? Que a gente faz muito churrasco ali, assa a carne para poder servir. Então E aonde que entra o Atã? O Atã. Bebida. Bom, gente, por favor, eu preciso explicar uma coisa. O Atã, a tradução quer dizer churume, tá? Mas não tem nada de assim, nojento, nada a ver. Na verdade, eu acho que não tinha uma palavra para o que nós chamamos de sangria, que são as frutas, né? E misturam ali com vinho, ou misturam ali na água, né? O que forem fazer, que cada um tem uma receita, eu não vou passar a minha, que é maravilhosa, mas eu convido a um dia poderem beber em casa. Então, isso aí, eles não tinham essa palavra, né? É uma palavra semelhante, e colocaram Atã. E Atã quer dizer churume, mas é aquela sangria, tá? Das frutas, com uma groselha, com ali suco que mistura. Mas essa sangria, ela vem da cultura cigana. Na minha casa, eu uso esse termo sangria, né, como uma bebida cigana, onde nós colocamos várias frutas, menos abacaxi. Tá? Abacaxi não é uma fruta que nós cultuamos dentro do nosso povo gípsi, né? E ali nós botamos groselha com o vinho para dar o tom, perfeito? E é uma bebida muito boa. Mas o que é aquele espumantezinho? Olha, o babá não quer contar todo o segredo. Eu provei. É muito bom. É muito bom. Assim como, olha aí, ó. Assim como também lá na Ronquer, já falei, né, da festa linda que teve na casa dela. E chegando lá, pessoal, eu confesso para vocês, tá, que eu não conhecia o amalá da Ronquer. Eu não conhecia. Eu conhecia o amalá, no amalá que eu conheço, que era o amalá com pirão, né? Pirão com água e sal. E um pouquinho de tempero depois, com a carne temperada, ou com mostarda, ou com couve, né? A gente usava couve. Chegando a Ronquer, me deram uma malá
E eu comia, eu não entendia o que eu estava comendo. Porque era uma coisa assim, uma coisa tão macia, tão suave assim, que tu comia aquilo, tu sentia o gosto do dendém suavizado, tá? Mas tu sentia sobrepondo o gosto do carneiro. E aí eu perguntei pro filho dela, meu filho, é amalá, sim. Daí eu ainda gozei com ele, isso aqui tem a tua mão aqui, né? Daí ele me explicou, não, pai, nossa amalá é feito com inhame. E Jade, Ronquer e Eric não tem comparação com com o nosso amalá. É bem diferente. Vamos lá, vocês dois, passamos então por Ogum, passamos já Yansan, acarajé, é isto? O acará é muito comum. Acarajé. Acarajé é o acará, o bolinho, né? Quer De dizer, feijão? bolinho, Feijão fradinho? Feijão fradinho e frito, ou no azeite comum ou no dendê. Então, você come lá no batuque, lá no seu pratinho, o acarajé, que às vezes vai camarão dentro também, né? Não precisa rechear. Não precisa rechear. Não precisa rechear. Ele é um bolinho, não precisa rechear. O candomblé recheia com as comidas ali dos orixás que eles costumam fazer. E nós podemos colocar como acompanhamento das nossas comidas, Tá. que é muito comum. Só para voltar ali, o atã, a bebida, nós já falamos, não tem nenhum sincretismo com a foriba, né? Nada a ver. Não, ela faz parte somente ali de um ritual, porque a gente acaba usando o atã ali durante a foriba. Foriba, tá. Bom, saímos de Yansan, então comemos a pipoca, comemos o acarajé, vamos para Yansan, Xangô já falamos. Chapanã, tem alguma... A farofa de charque. Farofa de charque. A farofa de charque, a farofa de amendoim, a farofa de charque. Isso é amendoim, perfeito. Pode fazer muito ali. A rapadura de amendoim. A rapadura pode entrar. Mas o Eric Ronquer, não se vê isso mais, né? Em casa tem. Não, na tua casa. Na do Ronquer tem. também faz. Mas tu não vê mais. Antigamente, né? Na minha casa, da minha mãe, gente, a gente ficava uma semana descascando amendoim para fazer pé de moleque para festa, pro batuque. Uma semana. Torrando amendoim, descascando para depois fazer a calda. Era uma mão de obra aquilo lá. Só que hoje tu não vê mais feito à mão, tu vê comprado. Dificilmente tu vê, né? Bom, Chapanã, Ossan já falamos, Obá. É possível fazer a canjica, né? Aqui é nosso costume colocarmos a canjica amarela e colocarmos o feijão fradinho cozido e temperar com dendê e cheiro verde. No entanto, lá em Oió, ela é descendente de Obatalá, então ela tem tabu com dendê. Sério, Roquer? Com dendê, exatamente. Não tem. Não, mas come o feijão fradinho, né? Só ele, né? Que a gente fala que é o... A gente faz um prato, né? Que é como se fosse fazer o acarajé, sim, né? Sim. O ecuru. Ecuru. Então a gente Cozido. faz como se fosse fazer o acarajé, né? Ele faz o pó, depois ele é batido com água e depois ele é cozido na folha e cozido no vapor, né? 45 minutos. Então, isso aí depois, ele é esfarelado, né? Esse é o ecuru, né? Detalhe, a Obá, pelo menos pro nosso lado, Jejixá, a gente dá o feijão fradinho, tá Também. certo? Na Cambina também. Então, a gente dá o feijão Batido. Não, a gente dá... A cozinha e... Levemente, Tá. Então, é interessante que em terras urbanas também né? Sem dendê, né? Mas é o feijão fradinho. E que dá para ser feito, né? Até no mercado dá para ser ele ser cozido, levemente refogado ali, tudo. Dá para servir com tempero, com um montão de coisa. Perfeito. Bom, aí Oxum, né, pessoal? Oxum, todo mundo sabe que Oxum é o quindim, é a canjica, né? O doce. O molocum. O molocum, que seria... Aorô. O molocum seria... O feijão fradinho cozido, bem temperado, pode ir camarão. O aorô é a couve
corta ela, refoga e joga farinha de milho amarela. Então, essas comidas são servidas para o Oxum também. Pelo menos isso, já desde os anos 80 eu via servir. E Iemanjá, canjica branca, manjar... Manjares, que na verdade o manjar é o acaçá, né, que o pessoal conhece aqui, que é o acaçá, que também é servido para Oxalá, mas que tem o nome de Ecó, né? Ecó? Ecó. O manjar É. maravilhoso lá na tua casa que eu comi. Maravilhoso. Manjar maravilhoso. Parabéns pro nosso... Qual é o nome do teu filho? O Daniel. Daniel. Parabéns, Daniel. O Daniel é a comida salgada e os doces é o Lucas de Oxalá. O Lucas é para os doces, o Daniel para o salgado. Aquele amalá estava muito bom. Assim como aquele manjar. Eu te falei que o manjar estava muito bom. O casal de Oxalá, né? Eles são um casal e são de Oxalá. Mas o manjar tem um segredo ali. O manjar tem um segredo. Tem. Então, eu gosto muito do manjar. Eu amo manjar. E eu acho que tem tudo a ver com orixá. É a bênção de Obatalá, Oxalá. Então... além dos docinhos, né, eu sirvo manjar à vontade. Então, a gente faz diversos manjar. Eu gosto. Oxalá! Que é a canjica branca, O ecó, o acaçá. Bom, pessoal, então, vocês puderam ver que tudo numa casa de batuque faz sentido quando você está lá, quando você vai comer. Então, tudo que você comeu, que você viu, que você provou, tem um significado, tem um sentido. Lembrando, todo procedimento, seja para preparar, seja para limpar, para temperar, todas as comidas relacionadas ao orixá, ela vai estar estritamente higienizada em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque para você ofertar para as pessoas, primeiro você oferta para o orixá. Então você tem que cuidar da higiene, a forma que você prepara, a forma que você trata para dar para as pessoas. Então não precisa ter nenhum preconceito, né, quanto a comer uma comida de batuque, uma galinha enfarofada, que é muito bom, e as demais comidas que falamos. Então, para vocês entenderem, nós falamos das comidas relacionadas à nossa cultura. Porque é Natal. E porque você, neste Natal, está fazendo diversas comidas. Tenha certeza que alguma comida que você vai fazer no Natal tem a ver com o orixá. Pode falar, Ronquer. Eu gostaria de falar uma coisa bem importante, né? Eu, como o Babá Eric também, eu não cultuo o Natal. É uma coisa minha, né? É uma coisa minha. Respeito meus filhos, né? Meus amigos que cultuam, né? Mas eu, como orixaísta, eu nunca, desde pequeno, eu não me senti, né? Mas eu acho que é interessante o Natal, fora a questão de que a gente acaba gastando muito, né? Agora, eu acho interessante assim, você compartilhar uma ceia, é um momento, apesar que Natal para mim é todos os dias, o momento para você louvar a família, os amigos, é 365 dias do ano, não é dia 25 de dezembro, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Porque em Oió, o Natal é celebrado com uma campanha do Exu Quiché Satani. Exu not Satã. Exu não é diabo. Então, em Oió, começa hoje, ou começou ontem, né? Pela Assá Orixá Oió, a doutora Paula Gomes, né? Embaixadora da Cultura do Palácio, os sacerdotes da Assá Orixá,
começou uma campanha de Exu não é o diabo. Então, esse é o nosso Natal, né? Então, fica aí a mensagem, Exu não é o diabo e ótima ceia a todos. Obrigado. Por conta do Google, que a tradução é equivocada, totalmente equivocada, informa, quando vocês fazem a busca, que quem é Exu. Ele informa, é Satanás. Então, isso precisa ser retirado, isso precisa ser revisto, é importante. Com as bênçãos dos nossos orixás, com as bênçãos de Oxalá, Pai Maior, pai do Eric, com as bênçãos de Oxum, mãe de Ronqué, com as bênçãos de Iemanjá, a mãe de Alto. Nós queremos, com o nosso programa de Frente com o Sagrado, desejar a você, independente da sua crença, independente do seu Deus, do seu Jesus, um excelente Natal, junto à sua família, junto aos seus, que traga a prosperidade, que traga o amor e a comunhão em família. Dizendo isto, nós rogamos para que possa receber as bênçãos do nosso sagrado. Que o grande Pai amado, que o grande Mestre dos Mestres, o nosso Oxalá, o seu Jesus, o nosso Deus que é um só, contemple a sua família com muita paz e com muito amor no seu coração. Com a mensagem final aos batuqueiros, aos nossos irmãos, desarme-se, não ataque, oriente, não brigue, acolha, não discrimine, se iguale, porque só desta forma a nossa religião terá menos diferença e muito mais igualdade. Perante o orixá, somos todos iguais. Ora aí, eu, João Ronqué! Aí, eu! As bênçãos só pra vocês. Epa, o babá, o miodô, Odoci Aboiá. Obrigado!